Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, como é o caso agora, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Jefferson de Souza Silva e que tem como título Cristãos Autênticos e Necessários. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer algumas influências de nosso tempo que comprometem a autenticidade do cristianismo. Também perceber a necessidade de sermos cristãos autênticos e perseverantes na verdade. E, por fim, praticar, reconhecendo que é preciso que nos posicionemos sempre com criticidade e discernimento para não abandonarmos a fé genuína. Esta lição tem como texto áureo, que é um texto bíblico em destaque. Abro aspas. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. Este versículo tão bonito está no Evangelho isto é, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 4. E esta lição tem como introdução a seguinte redação: o tempo que estamos vivendo é realmente aqueles dias difíceis aos quais o apóstolo Paulo se referiu quando escreveu a Timóteo. As alterações no comportamento do ser humano cada vez mais presunçoso, autossuficiente, individualista, são fruto de influências filosóficas e ideológicas que têm moldado o pensamento pós-moderno. A Igreja tem sofrido pressões de todos os lados para amoldar-se a padrões e conceitos que comprometem a autenticidade do cristianismo. O liberalismo teológico de nosso tempo tem procurado impor uma série de reinterpretações e atualizações que tornem a igreja mais amiga do mundo. O relativismo tem sido a expressão de um indivíduo que não tem certeza de nada e está aberto a qualquer verdade que apareça. O sincretismo religioso passa a ser a forma politicamente correta de praticar a fé, misturando tudo aquilo que parece bom e faz bem à alma humana. De fato, o contexto que vivemos, assim como todos os outros contextos que a Igreja já atravessou, exige cristãos autênticos, que sejam testemunhas da verdadeira fé, andando na verdade, conforme as Escrituras. Para refletirmos sobre este assunto, destacaremos 3 qualidades necessárias ao cristão atual, conforme tópicos a seguir. Tópico número 1. Compromisso com as Escrituras
conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4, que leio, abro aspas, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Um dos principais perigos do liberalismo teológico é que ele propõe uma maneira livre de pensar as questões teológicas. Para a teologia liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela apenas contém a palavra de Deus. Assim, para muitos teólogos atuais, a Bíblia não tem sido mais sua fonte de interpretação. Cada um tem escolhido aquilo que quer acreditar e a forma como pretende interpretar. Se alguma coisa lhe parece ultrapassada, poderá ser atualizada de acordo com o pensamento mais atual. O cristão autêntico, no entanto, não adotará para si uma teologia que não esteja de acordo com a palavra de Deus. No trecho bíblico deste tópico, perceba a preocupação do apóstolo Paulo em afirmar que o evangelho pregado por ele está de acordo com o que recebeu do próprio Senhor. Transmiti o que recebi, disse ele, conforme verso 3a, que lemos, e igualmente de acordo com as Escrituras. Segundo as Escrituras. Esta é a referência bíblica autêntica, conforme verso 33b e 4, que também lemos. Diante do liberalismo teológico de nosso tempo, o cristão autêntico será reconhecido pelo apego à verdade das Escrituras. Seu pensamento teológico estará sempre alinhado com a palavra de Deus e ele permanecerá firmado na verdade do Evangelho. O Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, conforme verso 1 que lemos. Uma aplicação. De que maneira você tem demonstrado seu compromisso com a palavra de Deus? Você tem conseguido identificar falsos ensinamentos presentes em nossos dias? Vamos ao tópico número 2, cujo título é Submissão a Cristo. Isso está baseado na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, que leio, abro aspas. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O relativismo define que tudo é relativo e depende do ponto de vista de cada um. Por causa disso, não existe uma verdade absoluta, porque cada pessoa tem o direito de acreditar em sua própria verdade. Percebemos alguns comportamentos que mostram o relativismo na sociedade dentre eles.
Vamos a esses tópicos. Vamos chamá-los de tópico A. É proibida qualquer tentativa de persuasão ou convencimento. B. A pessoa que diz conhecer a verdade é considerada arrogante. C. Ser tolerante significa aceitar como correto qualquer estilo de vida, seja ele qual for. Num contexto assim, o que dizer daquele que se apresentou ao mundo como a verdade? É mais fácil relativizar a pessoa de Jesus e apresentá-lo como um líder, um filósofo, um influenciador, um homem bom que fez o bem a todos. É aceitável ressaltar qualidades humanas na pessoa de Jesus, mas reconhecê-lo como o Cristo divino e afirmar que ele é o próprio Deus a quem devemos nos submeter. Isso não cabe no relativismo do nosso tempo. É por isso que muitas pregações modernas já não falam mais da submissão a Cristo como Senhor. O cristão autêntico, porém, se submete a Cristo pela revelação de quem ele realmente é. O Verbo eterno, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que se fez carne para habitar entre nós. Ele reconhece em Cristo a plenitude da divindade e se submete a Cristo como Senhor e Deus, como fez Tomé, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. João estabelece que a compreensão correta a respeito de Jesus é prova de verdadeiro cristianismo e separa verdadeiros cristãos dos anticristos. Leia lá em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3, e depois pula para o versículo 14 e 15. Aliás, combatendo heresias presentes desde o primeiro século, João já se ocupava em reafirmar a divindade de Jesus, como nos apresenta um autor estudioso da palavra de Deus chamado Dugan. Vamos a um resumo a respeito deste assunto. Disse Dugan: o próprio João registrou as espantosas afirmações do Salvador nesse sentido e as interpretou com forte convicção. Vamos a João capítulo 1, versículo 1. João chama-o de Deus. Vamos para João capítulo 5, versículo 18. Jesus se considera igual a Deus. Vamos para João capítulo 8, versículo 58. Jesus afirma que existe desde a eternidade o Eu Sou. João capítulo 10, versículos 30 a 33. Jesus declara estar unido com o Pai. João capítulo 20, versículo 28. Jesus aceita ser chamado de Deus. Ainda a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. João se refere a ele como o verdadeiro Deus. Vamos ao item B. O cristão autêntico não negocia com a verdade das Escrituras e não se dobra ao relativismo do pensamento pós-moderno. Ele reconhece que Jesus é quem a Bíblia diz que ele é, e assim se submete inteiramente a Cristo como Senhor. Vamos a uma aplicação.
O que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus? Ore para que o Espírito Santo te revista de poder para anunciar a Cristo como Senhor, a fim de que muitos ainda se dobrem aos seus pés. E agora vamos para o tópico número 3. Título: Comunhão com os que andam na verdade, conforme registrado em João capítulo 1, versículo 4, que leio. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Há um movimento crescente de cristãos que já não fazem distinção entre religiões, declarações de fé, denominações ou práticas religiosas, e já adotaram uma forma de culto que abrace a crença de todos, o que explica o sincretismo religioso de nosso tempo. Paralelamente, muitos já abandonaram suas igrejas para viver um conceito mais aberto de fraternidade, que não considera a estrutura da igreja como necessária para a comunhão e edificação na fé, o que vem aumentando o número de desigrejados em todos os lugares. Temos visto a apostasia tornar-se uma realidade cada vez mais presente, e muitos já se desviaram da verdade, dando ouvidos a influenciadores que arrebanham seguidores nas mídias sociais. Lamentável. Diante desse quadro, algo muito perigoso está acontecendo em nosso tempo. Em nome de um esforço por manter comunhão e unidade a qualquer preço, muitos cristãos deixam de ser autênticos. A confusão está ficando cada vez maior porque unidade e ecumenismo na mente de muitos já se tornaram a mesma coisa. E não são. Unidade é o desejo de Cristo para a edificação de sua igreja. E ecumenismo é a estratégia de Satanás para destruí-la. Quando nos esforçamos para agradar a todos e entregar uma mensagem que não ofenda A ou B, perdemos a nossa autenticidade como cristãos. Pois tanto a igreja quanto o indivíduo são forçados a rebaixar o seu conceito do valor da verdade. Um falso ensino sobre a comunhão cristã tem levado muitos a abrir mão da verdade. João define que a comunhão da igreja é pautada em princípios. Veja lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Alerta sobre o fato de que nem todos estão vivendo esta comunhão. E confirma ainda mais a leitura na segunda carta de João, capítulo 1, versículos 9 e 10. E demonstra sua alegria na comunhão com aqueles que andam na verdade, conforme nosso texto áureo. Segunda João, capítulo 1, versículo 4. Assim, o cristão autêntico terá sempre os princípios da Bíblia Sagrada como parâmetros que definirão os limites de sua comunhão e certamente manterá comunhão com aqueles que andam na verdade. Aplicação. Você tem sido criterioso com relação às pregações que tem ouvido e quanto às pessoas que seguem nas redes sociais? É possível manter comunhão com tudo e todos
Conclusão. É neste contexto tão complicado e cheio de engano que cristãos autênticos são necessários. Precisamos de cristãos que se posicionem de maneira comprometida com a palavra de Deus, anunciando a Cristo como Senhor e perseverantes na comunhão da igreja. Precisamos de teólogos e pastores comprometidos com uma teologia bíblica, uma cristologia correta e uma eclesiologia saudável. Cuidemos para que nossa pregação, nossa vida e nossa comunhão seja uma expressão do verdadeiro cristianismo. Sejamos, você e eu, cristãos autênticos em um mundo que vive uma crise de identidade sem precedentes. Que o Espírito Santo nos faça resplandecer como luzeiros nessa geração. Amém.